Então, o estudo, né, queria descobrir qual a energia necessária para gerar algum tipo de dano tecidual com diferentes tipos de fio, né? Então, quanto de força, basicamente, você precisa aplicar para você conseguir gerar um dano no tecido com o fio liso, com o fio serrilhado e assim por diante. E nesse estudo em específico foram utilizados um fio liso e um fio serrilhado. Então, os equipamentos, né, as lâminas em si, para cada teste foram usados um canivete suíço e uma faca de serra de cozinha, né? Ambas facas novas. Foi tomado todo um cuidado aí para que nenhuma lâmina entrasse em contato, né, com nenhuma superfície dura, justamente para evitar a perda aí do corte. O tecido era peles de leitões, completamente desprovidos de gordura e musculatura, e uma espessura que variava de 1 a 1,5 milímetros, que é aproximadamente a espessura aí da pele do pescoço humano. Então, você pegar aqui a pele do pescoço, né, ele varia ali entre 1 a 1,5 milímetros de espessura. E aí a gente vai aos graus de dano que eles estabeleceram para fazer a análise. Tá? Então, a profundidade foram determinadas da seguinte forma. Então, a gente tem o grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3. Dependendo do tipo de corte, dependendo do tipo de fio, eles se classificavam entre esses graus. Então, qual que era o grau 0? Nenhum dano visível à pele. Então, a lâmina passou lá, não teve dano visível, se eu olhava assim, não cortou, por exemplo. Pelo menos, né, não visualmente, grau 0. Passou a lâmina e apenas a epiderme era danificada, considerado grau 1. Epiderme é a parte mais superficial aqui da pele, né? A camada mais externa. Grau 2, corte na derme, então a camada um pouco já mais profunda ali da pele. E grau 3, a transecção completa até a gelatina. Passou lá o carrinho, passou a faca, furou a gelatina, então cortou a porra toda, que é a classificação ali do grau 3. Aqui um diagrama eu trouxe aqui só para a gente ter uma referência, para quem ficou um pouquinho perdido. Então, ó, epiderme, a parte mais superficial, a derme, a parte ali que já começa a entrar em contato ali com a gordura, por exemplo, né, já uma camada um pouco mais profunda, né, e a hipoderme aqui embaixo. Com o fio serrilhado, foi possível cortar a derme ou atravessá-la a uma pressão de corte de 700 gramas. Com o fio liso, uma lesão dérmica só foi observada com pressões de corte de 1,5 kg, e a transecção completa da derme só foi testemunhada com pressão de 1,9 kg ou mais. Ou seja, olha, aqui ele está falando da derme. Vamos voltar aqui ao exemplo. Derme é esse cara aqui do meio. Então, assim, para o fio serrilhado, com 700 gramas, você já atingia ele. Para o fio liso, você só conseguia fazer isso a partir de 1,5 kg, mais que o dobro. Louco, né? Para atingir o mesmo resultado. Aí foi feita a análise disso tudo, né? Se for exercida uma baixa pressão, menos de 650 gramas para o fio serrilhado e 1.000 para o fio liso, a probabilidade de infligir um corte de grau 2 ou superior é muito pequena. Tá? Então, se pegar ali, né, de 650 para menos, ou 1.000 para menos do fio liso, no caso, atingir um grau 2, para atingir a parte da derme, foi da derme, da derme, a chance é baixa, né? A probabilidade é baixa. Mas isso muda drasticamente em torno de 700 gramas, menos aí de um saco de arroz de 1 quilo, né? Basicamente 2/3 mais ou menos de um saco de arroz de 1 quilo, para o fio serrilhado, e 1.900 gramas para o fio liso, que são praticamente 2 sacos de arroz de 1 quilo. Então, ó a diferença, cara. Então, assim, para não gerar um dano, né, na derme,
Então a diferença ela não é tão brutal assim, né? Tem ali a diferença, mas ela não é tão distante. Mas aí quando você vai aplicar a força no fio serrilhado, cara, isso ali já muda em questão de 50 gramas. No fio liso, isso tem que ser quase que o dobro. Olha só que loucura, cara. Muito interessante isso. Quando eu chegava nessa parte do estudo, minha cabeça já estava tipo, o quê? A explicação. Então, assim, a diferença na capacidade de ferimento deve-se, obviamente, às diferenças da propriedade da lâmina. Então, a densidade de energia da lâmina lisa é menor, então a densidade é menor do que a do fio serrilhado. Então, o fio serrilhado ele tem uma densidade maior, onde a pressão se concentra nas pontas das bordas finas e irregulares da lâmina. Então, é como se fossem mini densidades que vão se acumulando ali no tecido. Então, assim, ó, só para você ter uma comparação, né? Imagina assim, você vai pegar uma agulha e uma caneta. Para você furar o seu dedo com a agulha, é muito mais fácil, porque ela está muito mais concentrada. Agora, para você fazer o mesmo resultado com uma caneta, é mais difícil. Então, aqui, o serrilhado, as pontinhas, seriam como se fossem várias agulhinhas. Né? E o fio liso, que ele é um fio, né, contínuo, seria o equivalente, no caso aí, ao exemplo, à caneta. Além disso, deixa eu só ver um negócio aqui, tá. Além disso, a lâmina lisa tende a deslizar sobre a pele, enquanto as bordas irregulares do serrilhado rasgam a pele com muito mais facilidade. Né? Esse fenômeno, eles até dão um exemplo no artigo, achei isso o máximo. Foi o primeiro artigo que eu vi os caras dando um exemplo claro sobre qual é a ideia do experimento. Né? Eles falam, esse fenômeno também pode ser observado na vida cotidiana, por exemplo, ao cortar um tomate com uma lâmina serrilhada, cara, isso você pode fazer hoje em casa. Olha só que legal, você pode testar essa parada em casa hoje. Você vai ver isso acontecendo. Com uma lâmina serrilhada, a pele bastante dura é facilmente cortada, enquanto que com uma lâmina lisa, o tomate é esmagado até certo ponto, até que a pressão seja suficiente para cortar a pele. Cara, isso é genial, cara. Então, assim, você pega, por exemplo, um tomate, você coloca ele na tábua de carne, colocou ele ali. Aí você pega um fio liso, aí você vai pressionar, você vai ver que quando você estiver pressionando, ele vai esmagar, 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 ele não vai cortar o tomate, ele vai esmagar, 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 vai chegar um momento que ele vai romper essa pressão e aí de fato vai cortar. No fio serrilhado, não. No fio serrilhado, conforme você vai passando, as pequenas garrinhas elas vão dilacerando, vão descascando ali, de forma que o corte vai se tornando muito mais aparente, mesmo com menos pressão. Isso é muito legal. Eu me divirto com isso. Não sei se você tem a mesma empolgação que eu, mas eu acho isso realmente fascinante. E se você gostou do trecho desse conteúdo e quiser assistir ele por completo, saiba que esse e outros conteúdos estão disponíveis no Clube da Faca. Se você quiser saber como ter acesso a eles, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aguarde.